Antes da gente entrar nos assuntos de hoje, vou passar rapidamente uma notícia que saiu agora. Um tribunal de Moscou ordenou a prisão de Yulia Navalnaya, viúva de Alexei Navalny. O tribunal acusou Yulia, que vive fora da Rússia, de participar de um grupo extremista. A decisão significa que ela seria presa imediatamente caso entrasse no país. Yulia Navalnaya conheceu seu marido em umas férias na Turquia em 1998, quando estava no início dos seus 20 anos. Ela permaneceu em grande parte nos bastidores da carreira política dele, até o envenenamento de Alexei em 2020. Desde então, ela prometeu continuar a luta do marido e convocou os russos a usarem todas as oportunidades para lutar contra o regime de Vladimir Putin. Agora, sobre os assuntos de hoje. Primeiramente, vou falar da reunião da OTAN, onde a Ucrânia vai ser a maior pauta, inclusive sobre os trâmites para incluir os ucranianos dentro da aliança. O problema é que, segundo Putin, o conflito mundial vai começar, e existem dois entraves. Primeiro, que um país com um conflito em curso não pode entrar, segundo regras da aliança, então seria necessário negociar o término do conflito com Putin. Mas sabendo que a Ucrânia vai entrar na aliança, Putin vai continuar com os ataques. E em segundo lugar, caso a Ucrânia entrasse mesmo estando em conflito, a Rússia estaria atacando um membro da aliança, então os outros membros seriam obrigados a contra-atacar. Na minha opinião, não é uma boa hora para se pronunciar a respeito de algo que só piora o conflito, você não acha? Não consigo ver um lado positivo de uma declaração como essa por parte da aliança, agora que um acordo de paz está longe de acontecer. Continuando, depois de dar detalhes desse encontro, vou falar da visita de Viktor Orbán à China, o que irritou profundamente a aliança. E não é só isso, vou falar da chegada do exército chinês na fronteira com a OTAN. Enquanto os chineses chegam, a Rússia continua avançando e tomando territórios, mesmo que tenha de usar a técnica conhecida como moedor de carnes, onde envia soldados kamikazes para perderem a vida enquanto o governo mapeia as posições dos soldados inimigos. Eu falei sobre o moedor de carnes no vídeo de ontem, então quem não viu, corre lá depois de assistir a matéria de hoje. Saiu uma notícia também de que a Rússia enganou cidadãos da Índia prometendo emprego, mas quando chegaram na Rússia, foram enviados para o campo de batalha. O primeiro-ministro da Índia está na Rússia e ele quer seus cidadãos de volta. Vou mostrar como isso acaba. Por fim, vou falar do ataque brutal por parte da Ucrânia dentro da Rússia, como revide pelo ataque dos russos ontem com mísseis hipersônicos. Já adianto que bases russas e depósitos de petróleo de Putin estão debaixo de fogo hoje. Hoje as notícias vêm do The Guardian, Sky News, Al Jazeera, CNN, Sputnik e RT News. E enquanto sigo com a matéria, me fala se você enxerga um fim para o conflito. Como eu falei, com esse novo anúncio da OTAN de que caminham para a incorporação da Ucrânia, eu só vejo desastre daqui para frente. Realmente, como eu sempre falo, o que pode mudar esse cenário é a eleição americana, já que Trump e Putin parecem ter um acordo por baixo dos panos. Isso na minha opinião. Embora Putin fale que prefira Biden, é bem evidente essa relação entre ele e Trump, você não acha? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Apenas alguns dias após assumir o cargo, o primeiro-ministro britânico está se dirigindo aos Estados Unidos para uma reunião com os líderes da OTAN. A OTAN realiza regularmente reuniões onde seus 32 países membros, 30 da Europa e 2 da América do Norte, se reúnem para discutir questões globais. Essa reunião em Washington é um pouco diferente, pois marca o 75º aniversário da fundação da Aliança Defensiva, criada após a Segunda Guerra Mundial. O Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou que o encontro celebrará a aliança mais bem-sucedida e duradoura da história e definirá o rumo da evolução da aliança para enfrentar os desafios futuros.
No topo da agenda estará o conflito em andamento na Ucrânia e o apoio do Ocidente a Kiev, com o sombrio cenário do mais recente ataque russo, dessa vez a um hospital infantil, vitimando pelo menos 41 pessoas. Volodymyr Zelensky fará um discurso essa noite no Instituto Ronald Reagan em Washington, conforme anunciado pelo governo americano. Oksana Markarova, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, diz que o presidente Reagan entendia a União Soviética e a Rússia. Segundo ela, ele sabia que países livres devem permanecer juntos, com confiança, sempre que a tirania está em movimento. A OTAN não deve convidar a Ucrânia a se tornar membro na reunião de 9 a 11 de julho desse ano. Porém, muitos países da OTAN já querem declarar que a entrada da Ucrânia é certa, mas têm medo de um novo ataque brutal da Rússia. E como eu disse antes, eu acho bem desnecessário um anúncio como esse no estágio que está o conflito, ainda mais porque ontem um hospital infantil pagou o preço por ataques verbais como esse. Você não acha? Os líderes da OTAN também serão alertados sobre a ameaça distinta que a Coreia do Norte representa para a Europa ao aprofundar os laços militares com a Rússia. O presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol advertirá que Moscou deve escolher entre as duas Coreias, ameaçando apoiar a Ucrânia com armas, dependendo de como um novo pacto militar entre Moscou e Pyongyang se desenrolar. A Rússia disse que discorda totalmente dos comentários de Yoon, sendo que os sul-coreanos, que são aliados dos Estados Unidos, colocam os russos para escolher entre uma das Coreias. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que Moscou apoia a construção de boas relações com seus vizinhos, mas a Coreia do Sul impôs sanções à Rússia, enquanto a Coreia do Norte é uma parceira. A Rússia já chamou a Coreia do Sul de a mais amigável entre os países não amigáveis, com Vladimir Putin dizendo que seria perigoso se os sul-coreanos decidirem fornecer armas para a Ucrânia. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, manifestou seu apoio ao acordo de paz para a Ucrânia proposto pelo presidente chinês Xi Jinping durante uma visita inesperada à China. Orbán e Xi se encontraram na casa de hóspedes do Estado em Pequim, e o líder húngaro descreveu essa reunião como a terceira etapa de uma missão de paz que ele empreendeu sem o apoio da Comissão Europeia ou da Ucrânia. Orbán já havia causado controvérsia ao visitar Moscou na semana passada para conversas com Vladimir Putin. Só que agora ele visita a China, bem na hora que a OTAN está se reunindo para discutir assuntos do conflito. Às vezes fica difícil entender de que lado a Hungria está, você não acha? A China, com laços estreitos com a Rússia, promove um plano de paz de 6 pontos emitido em parceria com o Brasil, propondo uma conferência internacional de paz e a participação igual de Ucrânia e Rússia. E como eu disse no título do vídeo, o exército chinês desembarcou na fronteira com a Polônia. China e Belarus começaram exercícios militares conjuntos a poucos quilômetros da fronteira polonesa. As manobras, denominadas Falcon Assault, durarão até 19 de julho. Os exercícios ocorrem exatamente na véspera de uma cúpula da OTAN em Washington, onde os 32 países membros, incluindo a Polônia, discutirão mais apoio militar e financeiro à Ucrânia. Aliás, vale lembrar que Belarus permitiu que Moscou usasse seu território para a invasão da Ucrânia em 2022. O Major-General Vadim Denisenko, chefe do Comando de Operações Especiais Bielorrusso, destacou a necessidade de colocar em prática novas formas de táticas de combate com seus aliados, devido à situação tensa na região. Militares chineses e bielorrussos trabalharão em operações de pouso noturno, superação de barreiras aquáticas e ações em áreas povoadas. Fotos que rodam na internet mostram tropas chinesas desembarcando de um avião e descarregando equipamentos. O Ministério da Defesa chinês diz que Belarus realizou uma cerimônia de boas-vindas grandiosa para as tropas chinesas e que o treinamento visa melhorar a coordenação e a cooperação entre os dois exércitos. Já dá para perceber que mesmo que a China não fale abertamente que apoia o conflito na Ucrânia, ela demonstra com ações, seja na ameaça a Taiwan, quanto no exercício conjunto com seus aliados, mostrando que ela está pronta para enfrentar um possível conflito. Líderes mundiais expressaram solidariedade à Ucrânia após o ataque ao hospital infantil. A Alemanha ofereceu acolher as crianças do país que ficaram sem tratamento médico. Joe Biden condenou os ataques como um lembrete horrível da brutalidade da Rússia e prometeu apoio inabalável à Ucrânia durante a cúpula da OTAN, onde serão anunciadas novas medidas para fortalecer as defesas aéreas do país.
Analistas dizem que a Rússia usou uma nova tática, lançando mísseis de cruzeiro a altitudes extremamente baixas, dificultando as respostas das defesas aéreas. Ataques a hospitais e alvos civis são uma tática deliberada da Rússia para causar pânico e deslocar a população, segundo analistas militares. Vladimir Putin demonstra que normas de comportamento não se aplicam a ele ao atacar um hospital infantil antes da cúpula da OTAN, segundo o ex-chefe da Marinha Real, almirante Lord Alan West. Enquanto isso, a Rússia avança, sendo que o Ministério da Defesa do país afirmou que suas forças tomaram controle de uma pequena vila a oeste de Avdiivka, na região de Donetsk. No entanto, analistas dos Estados Unidos acreditam que a Rússia não vai mais conseguir fazer ganhos territoriais significativos nos próximos meses, por causa da chegada das armas ocidentais para reforçar a defesa da Ucrânia. Ainda segundo analistas, para desgastar a Rússia no conflito, os aliados ocidentais precisam fazer investimentos de longo prazo na capacidade militar da Ucrânia e colocá-la para dentro das organizações europeias e transatlânticas, ou seja, União Europeia e OTAN. Mas a gente sabe muito bem que isso pode significar ataques nucleares e conflito mundial. É por isso que eu acho que esse não é o momento de troca de ameaças. Eu não vejo como isso pode ajudar nesse exato momento. E a Ucrânia retaliou aos grandes ataques lançados pela Rússia, que resultaram no extermínio de 41 civis e atingiram um hospital infantil em Kiev. Em resposta, drones ucranianos bombardearam e deixaram em chamas um depósito de petróleo e subestações de energia em Volgograd e outras regiões russas. Uma base aérea também foi bombardeada. Na região de Belgorod, 3 civis foram exterminados e vários ficaram feridos após bombardeios ucranianos atingirem uma vila. O governador de Belgorod confirmou as vítimas. A Ucrânia lançou dezenas de drones em várias regiões russas durante a noite. Explosões foram ouvidas na região de Volgograd, onde um depósito de petróleo pegou fogo. Bombeiros ainda combatem o incêndio, mas as subestações de energia não estão mais em chamas, segundo o governador regional Andrei Bocharov. Autoridades russas raramente divulgam a extensão completa dos danos causados por ataques ucranianos, mas imagens emergentes mostram a gravidade dos danos. A refinaria de Volgograd foi atingida por drones ucranianos, assim como uma base de aviação na região de Astrakhan e uma subestação de energia na região de Rostov, de acordo com uma fonte de segurança não identificada. E durante visita à Rússia, o primeiro-ministro indiano fez uma crítica aos ataques russos. Ele não condenou a invasão russa, mas disse ao presidente russo que o extermínio de crianças é muito doloroso. Embora os comentários do primeiro-ministro indiano possam ser interpretados de diferentes maneiras, eles não parecem indicar um enfraquecimento nas relações entre os dois países, já que os líderes passaram o dia elogiando a relação entre eles. A Rússia também prometeu começar a liberar cidadãos indianos que foram enganados para se alistarem em seu exército. O secretário de Relações Exteriores da Índia disse que o primeiro-ministro do país abordou a questão em suas conversas com Vladimir Putin. Nova Delhi busca a liberação de seus cidadãos cujas famílias afirmaram que foram atraídos para a Rússia com a promessa de trabalhos de apoio no exército, mas posteriormente foram forçados a combater na Ucrânia. Agora os dois países trabalharão para agilizar a liberação daqueles que sobreviveram ao conflito. Me fala se você enxerga um fim para o conflito. Como eu falei, com o novo anúncio da OTAN de que caminham para a incorporação da Ucrânia, eu só vejo desastre daqui para frente. Realmente, como eu sempre falo, o que pode mudar esse cenário é a eleição americana, já que Trump e Putin parecem ter um acordo por baixo dos panos. Isso também na minha opinião. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!